E na aula de hoje eu vou te explicar como você obtém a potência dissipada por cada um dos resistores. Nós já utilizamos esse circuito em outra aula, na qual nosso objetivo era obter a resistência equivalente de um circuito misto. Para você assistir essa aula, é só clicar nesse card aqui. E no final daquela aula eu deixei uma dúvida sobre como a gente pode ter certeza que aquela resistência equivalente que a gente calculou é o valor correto para a resistência equivalente. Como a gente pode comprovar esse valor? Você pode utilizar o multímetro na escala de ohmímetro e fazer esse teste, e também você pode aplicar algum método de análise, e aí chegar à mesma conclusão. É isso que nós vamos fazer nessa aula. Nós vamos aplicar um método de análise de malhas para a gente obter as correntes de malha e também a corrente total do circuito. E aí, com base nisso, a gente vai obter a resistência equivalente. Bom, nós voltamos com o circuito original, ou seja, a gente não vai precisar aplicar ali a questão de conversão de delta para y ou y para delta. A gente pode aplicar a análise de malhas diretamente. Então aqui eu vou chamar de corrente 1. Essa corrente 1 também vai ser a corrente total do circuito. E o nosso objetivo é obter a corrente total, porque a partir dela a gente consegue obter a resistência equivalente. Então a corrente total, ela se ramifica aqui nos nós, né? Aí a gente tem a corrente 2 e a corrente 3. Então nós vamos ter um circuito com 3 malhas, sendo que o nosso objetivo é obter a corrente I1. Vamos começar pela malha 1. A malha 1, começando pelo resistor, na verdade pela fonte de tensão, né? Menos 56. Mais o resistor de 2 kΩ, 2 vezes 10 elevado à terceira, vezes I1. Mais o resistor de 6 kΩ. E aí ele está entre duas malhas, então eu tenho que fazer I1 menos I2. Igual... Não, na verdade continua, né? O resistor R4 aqui. Mais 4 kΩ. Vai ser I1 menos I3. Igual a zero. Essa fonte de tensão, né, esse menos 56, ele vai passar para o outro lado da igualdade com sinal positivo. E aqui do lado esquerdo da igualdade nós vamos ter as incógnitas. Vamos começar por I1. Nós temos I1 aqui, aqui e aqui. Vai dar o valor de 12. 12 vezes 10 elevado à terceira e 1. E 2 agora, nós temos ele aqui. Então, menos 6 vezes 10 elevado à terceira, né? E 2. E no final nós temos o resistor de 4 kΩ. Vezes I3. Igual a 56. Malha 2. Começando por esse resistor de 2 kΩ, o resistor R2, né? Então nós vamos ter ali 6 vezes 10 elevado à terceira e 2 menos I1, menos, na verdade continua mais, o resistor R3, 6 kΩ também, apenas I2, mais o resistor R6, 2 kΩ. E aí vai ser I2 menos I3. Igual a zero. I1 nós temos apenas um termo, menos 6 vezes 10 elevado à terceira, I1. I2 nós temos ele aqui, aqui e aqui, 14. Mais 14 vezes 10 elevado à terceira, I2. Menos I3. I3 é só um termo, 2 vezes 10 elevado à terceira, I3, né? Igual a zero. Vamos para a malha final, que é a malha 3, ou a malha restante, né? Malha 3, começar pelo resistor R4. Então, vai ficar ali 4 vezes 10 elevado à terceira e 3 menos I1, mais o resistor R6, que é 2000, e 3 menos I2. O último ali é o resistor R5, 4 vezes 10 elevado à terceira vezes o resistor, vezes I3, né? Igual a zero. I1 vai ser menos 4 vezes 10 elevado à terceira, I2 menos 2 vezes 10 elevado à terceira, e I3, que aí a gente tem ele aqui, aqui e aqui, então vai ser 10. 10 vezes 10 elevado à terceira e 3. Igual a zero. Agora a gente pode montar o sistema de equações. Eu tenho essa terceira equação,
a segunda e a primeira. Aí vamos mudar de folha para continuar. Já tem vídeo meu aqui no canal falando como a gente pode acelerar esse processo, né, o processo matemático aqui de resolução de sistema de equações, utilizando o software. Mas nessa aula a gente vai fazer manualmente, isolando aqui termos e substituindo. Vamos começar por essa terceira equação aqui, que aí a gente pode isolar quem? O I2. Aí vai ficar bem mais fácil da gente posicionar ele nas outras equações. Então, vamos lá. Vou manter I2 desse lado. Do outro lado da igualdade, passo 10, menos 10, elevado à terceira, e 3. E o 4 passa para o outro lado positivo, vai ficar mais 4.000, mas eu vou deixar menos e eu vou explicar por quê. 4 vezes 10 elevado à terceira e 1, divididos por 2. Mas qual o problema? I2 ele é negativo, né? Menos 2002. Então, quando eu passo os outros termos, eu tenho que modificar o sinal para deixar o I2 aqui nessa equação com valor positivo, o I2 isolado positivo. Então, eu vou ter que modificar o sinal de 10.003 e de 4.001, que aí no caso, como ele era negativo, ele passa para o outro lado positivo. Porém, por conta da inversão, ele volta para o valor negativo. Então, o que nos resta aqui é fazer a divisão. Ah, faltou aqui, 10.000, né? Na verdade, 1.000, que aí fica 2.000 no numerador. Então, eu vou cancelar esse 1.000 com esse 1.000 do 10.000 e o 1.000 do 4.000. E aí vai ficar no numerador... Nem vai ter denominador, né? Vai ficar 5 vezes I3 menos 2 e 1. E agora eu vou pegar esse termo e substituir nas outras equações. Então, vamos repetir aqui as outras equações. O primeiro termo é repetido mesmo. I1 menos 6 vezes 10 elevado à terceira e 2, que aí no caso vai ser 5 vezes I3 menos 2 e 1. Repete ali o I3. Igual a 56. Opa, escrevi, foi 52. Próxima equação, menos 6 vezes 10 elevado à terceira e 1. Mais 14.000, né? E aí, entre parênteses, eu vou ter ali 5 vezes I3 menos 2 vezes I1. Vou repetir o último aqui, que é menos 2.003, igual a 0. Pronto, vamos fazer as simplificações necessárias, que no caso eu tenho esse I1 aqui, e eu vou ter I1 aqui também, que aí vai ficar 12.000 mais, né, porque aqui vai ser menos 6.000 vezes menos 2, então vai ficar ao final 24 para I1. 24.000, I1 e 3. Menos 30.000, né, 6.000 vezes 5, e 3, menos 4 vezes 10 elevado à terceira, então, e 3 também. Então vai ficar menos 34 aqui. E 3 igual a 56. Embaixo, menos 6.000 aqui, vai ficar... Aqui é 28, menos 34. E 1. O I3, 14 vezes 5 dá 70. Menos 2 vai ficar 68. 68.000. E 3 também é igual a 0. Aqui essa equação de baixo eu posso simplificar. Vou isolar I1. Aí eu passo 68 para o outro lado da igualdade. Dividido por 34. 34.000. Nesse caso vai ficar positivo. Cancelo aqui. 68 dividido por 34, o valor restante é 2. 2 e 3. Substituindo na equação de cima, 24 vezes 10 elevado à terceira vezes 2 e 3, menos 34 vezes 10 elevado à terceira, e 3 igual a 56. 24 vezes 2, 48. 48 menos 34 vai resultar em 14. 3, 56 no numerador,
No denominador, nós vamos ter 14.000 vezes 10 elevado à terceira. Na verdade, 14.000, né? Ou 14 vezes 10 elevado à terceira. E aí, dividindo, nós vamos ter o valor de 4 miliamperes. Para determinar I1, é simplesmente fazer ali 2 vezes I3, né? Que aí 4 vezes 10 elevado a menos 3 agora. O valor resultante, 8 miliamperes. Esse aqui vai ser o valor da corrente de I1. Que aí, com isso, a gente consegue determinar a corrente, ele vai ser a corrente total e a gente consegue determinar a resistência equivalente. No caso, a resistência equivalente vai ser como? Vai ser esse V1 dividido pela corrente I1. E aí a gente vai obter a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser o quê? V1 dividido por I1. 56 dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 3. 56 dividido por 8 resulta em 7. 1 dividido por 10 elevado a menos 3 resulta em 1.000. Então, 7 kΩ. E esse é o valor da resistência equivalente conforme vimos na outra aula. Então, você pode confirmar o valor da resistência equivalente aplicando ali algum método de análise, no caso aqui a análise de malhas, para obter a corrente total. Que aí você faz, no caso aqui foi um circuito simples porque só tem uma fonte de alimentação. E aí você faz o valor dessa fonte, né, a tensão dessa fonte, dividido pela corrente total para obter a resistência equivalente do circuito, sem necessariamente precisar calcular a resistência equivalente. Faltou I2, né? I2 vai ser o quê? 5 vezes I3, que aí no caso é 4.000, na verdade 4 miliamperes, menos 2 vezes I1, 8 miliamperes. 20 menos 16 resulta em 4, então vai ser 4 miliamperes, também para a corrente I2. Bom, agora que a gente obtém as correntes de malha, você é capaz de determinar qualquer outro valor ali do circuito, qualquer outra variável. E aí no nosso objetivo, né, o objetivo principal dessa aula, é obter a potência dissipada por cada um dos resistores. Então nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Potência vai ser equivalente à corrente que circula pelo resistor, elevado ao quadrado, vezes a sua resistência. Então vamos começar ali pelo resistor R1. PR1 é o que a corrente passa por ele, 8.000 mA, na verdade 8 mA, né? Elevado ao quadrado, vezes a resistência, 2.000. O valor resultante vai ser de 128 mW. PR2, que é a potência dissipada pelo resistor R2, vai ser dado pela diferença de corrente, né, I1 menos I2, 8 vezes 10 elevado à terceira, menos 3, né, na verdade, menos 4 vezes 10 elevado à terceira. Essa diferença elevada ao quadrado vezes a resistência, né, 6 vezes 10 elevado à terceira, vai estar no valor de 96 mW. PR3 também vai ter o mesmo valor. Por quê? Ali é a única corrente que passa por ele é a corrente I2. Porém, a corrente I2 também é equivalente a essa diferença de corrente aqui, entre I1 e menos I2. Então, I2 vai ser o quê? 4 vezes 10 elevado a menos 3, elevado ao quadrado, vezes 6 vezes 10 elevado à terceira. O valor resultante, novamente, 96 mW. Resistor R4. PR4. 8 vezes 10 elevado a menos 3, menos 4 vezes 10 elevado a menos 3, elevado ao quadrado, vezes 4 vezes 10 elevado à terceira. O valor resultante, 64 mW. PR5. Vai ser o mesmo valor, porque I3 também é equivalente a essa diferença entre I1 menos I3, 4 vezes 10 elevado à terceira, menos 3, melhor dizendo, elevado ao quadrado, vezes 4 vezes 10 elevado à terceira. Novamente, 64 mW. E PR6, que é o resistor aqui de 2 kΩ, vai ser quanto? PR6
4 vezes 10 vai ser dado pela diferença, né, entre I2 menos I3. Mas qual o problema? I2 é 4 miliamperes. 4 vezes 10 elevado a menos 3. I3 também é 4 vezes 10 elevado a menos 3. 4 miliamperes. Essa diferença aqui vai resultar em zero. Então, 0 elevado ao quadrado vezes 4 vezes 10 elevado à terceira. Na verdade, 2, né? 2 vezes 10 elevado à terceira vai resultar em zero. A potência dissipada por ele é nula. Outra forma de comprovar isso é o seguinte. A diferença de potencial do resistor R4 é equivalente à potência do resistor R5. Eles como se tivessem o mesmo potencial. E é porque tem o mesmo valor, tecnicamente. Eles vão ter o mesmo valor de tensão. Porque a mesma corrente passa por eles e eles têm o mesmo valor de resistência. O mesmo valor de corrente passa por eles, né, melhor dizendo. Então ali a diferença de potencial vai ser zero. Vamos supor que seja 20 volts para cada um ali. 20 menos 20 vai resultar em zero. Então a corrente é nula pelo resistor R6. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber a notificação de novas aulas e também de seguir a gente lá no Instagram, @cadmoscontra.